Bom, então eu vou dizendo aqui que é uma alegria estar aqui de novo, que é um prazer, e eu, assim, sempre sinto uma emoção quando vou começar alguma palestra, algum bate-papo, porque realmente é uma alegria muito grande e é um sustentáculo do coração e da alma da gente, né? E eu imagino que se é para mim, deve ser para vocês também, porque todos nós saímos amadurecidos e crescemos um pouco nesses momentos. O tema que a Daniela já falou, eu intitulei como Vitorioso é aquele que persiste, mas eu já vou começar todo o nosso papo com uma pequena explicação sobre a palavra persiste e persevera, ou persistência e perseverança. Porque quando a gente escolhe um tema, a gente vai fundamentar na doutrina, vai pesquisar os conceitos, e eu descobri que existe uma nuance muito sutil entre a palavra perseverar e a palavra persistir que eu utilizei. Então, se eu pudesse voltar atrás do tempo, eu teria dito que vitorioso é aquele que persevera. E eu quero explicar para vocês por que perseverar é um tema mais, uma palavra mais adequada do que persistir que eu utilizei. Então, daqui para diante nós vamos falar muito de perseverança e menos de persistência. No dicionário, são palavras sinônimas. De verdade, elas têm, assim, praticamente as mesmas definições. Só que, se nós formos considerar a palavra persistir, ela é utilizada várias vezes no sentido de teimosia, e não é disso que nós estaremos falando hoje. Não é sobre teimosia, sobre bater a cabecinha na parede, sobre teimar quando não dá para ser, é sobre, não é sobre insistir no resultado, mesmo que o resultado seja um resultado negativo ou um resultado neutro. Não, não é só nesse sentido que eu estou descartando, digamos assim, a palavra persistência, porque perseverar vem mais perfeitamente no contexto dessa noite. Ela é utilizada para um propósito bom, por exemplo, ajudar alguém ou alcançar um objetivo que é bom, que é a joia para a gente, que é um objetivo desejado. Tanto que quando nós falamos o que o ditado popular fala, nós não dizemos que persistir no, perseverar no erro está equivocado. A gente fala que persistir no erro está equivocado. Então, nós agora, sabendo um pouquinho essa nuance, que puxa da persistência um pouco mais para a teimosia e puxa a perseverança para coisas mais positivas, a gente passa daqui para frente a trabalhar mais a palavra perseverança, tudo bem? Então, perseverar vem da onde? De uma ideia de acreditar em alguma coisa, de ter fé em alguma coisa que nós construamos como um objetivo. É manter o objetivo, perseverar, manter o foco, buscando alguma coisa que nós desejamos, que nós ambicionamos, que seja boa e útil para as nossas vidas, em qualquer aspecto, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tantas pedras que nós encontramos no nosso caminho. Então, quando nós perseveramos, nós não estamos sendo teimosos, como essa nuance do persistir traz. Nós estamos, na verdade, sendo determinados de uma forma lógica, de uma forma calma, firme, direcionada, de uma forma forte, intensa, digamos assim. Em outras palavras, nós podemos dizer que a perseverança é a capacidade que nós temos de aguentar, de manter o nosso posicionamento, a nossa busca de uma forma firme diante das situações complexas do mundo, de situações difíceis, e sempre com o objetivo lá no fundo para atingir. Então, perseverar não é arranjar um resultado, é o caminho que nós estamos seguindo para atingir um objetivo que vem lá na frente. É permanecer no caminho, permanecer na luta, ao invés de fugir. Hoje em dia, nós podemos até dizer que muitas pessoas não perseveram porque muita gente foge da responsabilidade, foge do compromisso, foge da conduta reta,
das buscas que acrescentam nos nossos valores intelectuais, nos nossos valores morais, nos nossos valores espirituais. E essa fuga só tem um caminho. Nós vamos acabar enfrentando a nós mesmos lá na frente, porque não enfrentamos aquilo que complicou a nossa vida, que nos acomodou uma situação neste momento atual. Então, perseverar é manter firmeza e constância num sentimento, numa determinação, numa resolução, numa atividade, num trabalho. E não importa quais sejam as dificuldades que nós teremos no meio do caminho, ou os incômodos, por quê? Porque a gente sabe que essa perseverança é uma virtude que nós estamos desenvolvendo, trabalhando ou já adquirimos, que vai contribuir com o nosso êxito, com o nosso sucesso. E sim, a palavra perseverança cabe para as questões materiais, para as questões educativas e cabe para as questões morais e questões espirituais, questões de valores. Por quê? Porque o ser humano ele tem várias faces, digamos assim. Nós não somos um lado só, nós temos vários lados que agregam no ser humano que nós somos, esse conjunto de informações. Então, nós podemos pensar na perseverança como uma virtude que pode atingir qualquer fase e qualquer face da nossa vida. Mas, por que é tão difícil perseverar? É difícil para vocês? Para mim é difícil. Temos que ficar fazendo reforma íntima o tempo todo e buscando não incorrer nos mesmos tropeços, nos mesmos erros, nas mesmas questões que a gente já achou que estavam resolvidas, mas a gente ainda vai lá e diga, puxa vida, caí de novo, puxa vida, tropecei de novo. Por que é tão difícil perseverar no bem, perseverar no que é correto, perseverar no objetivo que nós queremos alcançar? Principalmente por causa de 3 obstáculos, e isso foi muito interessante, que é uma coisa que me pareceu tão óbvia, tão lógica, e eu comecei a pesquisar para dar embasamento nesse nosso papo, na nossa conversa, e vários textos da internet, de vários artigos de espíritas e de sites espíritas se utilizaram deste mesmo material que eu estou trazendo para vocês, porque todo mundo que acessou o termo perseverança ou perseverar acabou acabou fazendo com que eles dissessem, nossa, é verdade, esses são os principais obstáculos. Vejam se vocês concordam comigo, com quem escreveu, com os que compartilharam. Um dos obstáculos se chama rotina, nós vamos falar a respeito. O outro obstáculo se chama desânimo, e o outro é o medo da mudança. Nós temos medo da mudança. Então, vamos lá para a rotina, primeiro de tudo. É considerado, neste material, que tem bastante sentido para mim, bastante lógica, eu espero que sirva para vocês, é o principal obstáculo. Por quê? Porque se nós não percebermos que vivemos hábitos, que vivemos confortos, comodismos, que nós estamos numa vibe, digamos assim, automática, não saímos, não temos essa noção do automatismo das nossas vidas, faz todo dia a mesma coisa, todas as coisas no mesmo horário, e aí não consegue romper com esse automatismo, nós acabamos ficando sempre na mesma passada, não saímos do lugar. Nós temos que interromper a inércia. Sabe a lei da física que diz que se você colocar alguma coisa em movimento, a tendência é ele permanecer em movimento? Eu não sou da área de física, mas que eu me lembro é mais ou menos isso para explicar para vocês. Então, tem que interromper a inércia, manter sempre a mesma posição, manter sempre as mesmas coisas, a rotina, a mesma forma de fazer, o mesmo automatismo. Por quê? Porque quando a gente dá uma quebradinha nesse automatismo, quando a gente dá uma mudadinha na rotina, nós acabamos enxergando outros caminhos. Nós estamos numa estrada, gente. Nossa vida
é o trânsito aqui na encarnação de uma estrada que estamos seguindo para evoluir. E dentro dessa estrada da encarnação, nós temos vários caminhos que nós podemos seguir dentro aqui no cotidiano da gente mesmo. Temos livre-arbítrio, ficamos decidindo se vamos fazer A ou B, o certo ou errado, se vamos tomar decisão tal ou qual. Nós fazemos isso o tempo todo, são caminhos que estamos escolhendo. Só que quando a gente está na rotina, a gente fica meio que engessado. Quando quebramos um pouquinho, percebemos o automatismo, quebramos o automatismo, saímos da inércia, a gente percebe possibilidades. Quando nós fazemos isso de uma forma voluntária, isso é bem menos dolorido. Mas às vezes a gente não faz, a gente fica teimando, e a vida vai chegar num momento em que ela não vai nos obrigar a perseverar, mas vai nos obrigar a sair do automatismo, vai obrigar a gente a sair da rotina. Por quê? Porque ou a gente escolhe o amor, ou a gente escolhe a dor, e tudo tem consequência. Então, muitas vezes, essa rotina é tão forte que a gente não consegue desapegar, e aí vem a dor, o sofrimento, como realizadores da ruptura da rotina. E aí fica mais fácil nós começarmos a olhar um objetivo novo e ir caminhar para frente. O outro que eu comentei é o desânimo. Por que o desânimo? Porque principalmente o desânimo, ele é uma fissura que nós temos na nossa elevação moral, na nossa vibração moral, espiritual, que abre a brecha, eu falei fissura, e estou falando brecha porque é exatamente assim, para influências espirituais de irmãos que são sofredores, desafetos, ou nossos pessoais destes de outras vidas, ou daquilo que fazemos, por exemplo, não gosto de espiritismo e estamos aqui estudando espiritismo, ou de outras coisas que nós realizamos, e eles vão fazer de tudo para que a gente desanime, para que não faça. Uma das coisas que eu me recordo agora é quando nós falamos assim, o evangelho no lar é tão bom para a família, é tão bom para o ambiente doméstico, astral da família, do lar. É tão pouco tempo, são só 30 minutinhos, sei lá, você pode fazer até menos se você não tem 30. 30 minutinhos uma vez na semana, só basta você fazer uma prece, uma leitura, um comentário, uma prece, 30 minutos com a sua família, não dá para fazer com a família, faz sozinho, isso dá tudo quanto é facilidade para a pessoa. O que acontece se você não perseverar? Você vai atender o telefone, você vai brigar antes, você vai esquecer, vai receber visita, vai arranjar um compromisso, quando você vê, não deu. Quantas e quantas pessoas deixam de fazer os seus evangelhos no lar, por exemplo, porque só aparece coisa para trabalhar. Mas é o desânimo que vai nascendo da falta de vontade, da falta de perseverança para realizarmos alguma coisa que é boa. E o que é bom no evangelho no lar, por exemplo? O objetivo de amadurecermos espiritualmente através do conhecimento e da elevação das nossas energias. Então, aliado a isso, ao desânimo, outras coisas aumentam esse desânimo. A preguiça moral, não quero mudar, tá tão bom assim, não quero sofrer, não quero sacrifício. Gosto pelo conforto, comodidade, não, deixa como tá funcionando, não tá? Então vamos deixar como tá. Variação, instabilidade de humor, muitas vezes até por questões de saúde, mas às vezes é só falta de vigilância mesmo. E aí vem o terceiro, que é o medo da mudança. Sim, porque não tem jeito de continuar fazendo as mesmas coisas, de continuar pensando do mesmo modo e achar que a perseverança no objetivo não vai alterar esse quadro. Pelo contrário, se nós estamos buscando alguma coisa diferente, é óbvio que este caminho que estaremos transitando na direção do nosso objetivo, ele vai impactar na nossa vida como ela é. Por exemplo, uma questão mais de ordem material. Decidimos que vamos estudar de novo. Eu já não terminei a faculdade, vou recomeçar, quero fazer uma faculdade nova, quero fazer uma pós, quero fazer um doutorado, mestrado, qualquer coisa. O que eu tenho como objetivo, lá no fundo, no final? Depois aprender todo um curso e me
especializar, ou ter o resultado como doutorado, ser mestrando, enfim, isso vai mudar a vida. Isso precisa alterar a rotina. Tem que dedicar tempo para estudo, tem que dedicar tempo para assistir às aulas, para fazer as pesquisas, enfim, vai impactar. Então, a mudança, o medo de mudar, muitas vezes faz com que nós não perseveremos. E isso, como eu falei no começo, serve para qualquer área da nossa vida, área material, espiritual, moral, intelectual, afetiva, tudo. Como a gente se acostuma para a rotina, o esforço de mudar se torna penoso, se torna cansativo, e porque nós tropeçamos, esmorecemos, muitas vezes, assim, saímos do trilho daquele objetivo, nós acabamos nos desanimando, porque a gente fica pensando que é incapaz de avançar. Nós não somos incapazes, nós precisamos manter o foco, mas isso acaba nos paralisando, faz com que a gente não se coloque em marcha, que não busquemos a concretização de fatores, conhecimentos, valores novos que vão trazer progresso para a nossa existência. Ok, então nós consideramos que tem a rotina, que tem o desânimo, que tem o medo da mudança, e como é que eu faço para mudar esse quadro? Como é que faço para construir a perseverança na minha existência, nas nossas existências? Primeiro de tudo, que desejar não significa que vai conseguir ser perseverante, porque existe uma diferença entre o desejo puro e simples e a verdadeira vontade. A verdadeira vontade, ela é trabalhadora, ela é motivadora, ela em outras palavras, é a autodeterminação. Eu quero, então eu me autodetermino a realizar. É muito mais que desejar, porque, por exemplo, eu desejo ficar rica. Até hoje não fiquei. Vocês ficaram? Todo mundo deseja ficar rico. Mas a gente não ficou, por quê? Eu desejo parar de ter certas imperfeições morais. Melhorei em algumas sim, outras não. Vocês também, provavelmente. Mas por que a gente não fez? Porque muitas vezes a gente fica só na parte do desejo, tem que insistir, tem que ter vontade real, tem que ter autodeterminação. Mas quando a gente tem preguiça, quando estamos acomodados, quando estamos com medo da mudança, a gente acaba optando por ficar vegetando na mediocridade. O que é a mediocridade? É aquele lugar comum que qualquer um chega e que a gente diz assim, tá bom para mim? Na verdade, não deveria estar bom, porque tudo a gente pode ambicionar mais, e ambicionar nesse sentido positivo de querer alguma coisa que seja melhor. Eu tenho o direito de querer coisas melhores para a minha vida. E quando eu falo aqui, eu estou falando da Vânia, não, estou falando de qualquer ser humano, qualquer indivíduo. E a gente pode desejar, mas no sentido da vontade autodeterminada, de arranjar uma situação melhor a custo do quê? De esforços, de objetivos que a gente constrói métodos para alcançar, da perseverança que nos faz insistir nesse caminho, nessa jornada. Muitas vezes as pessoas acreditam, eu acho que não é a maioria, mas muitas pessoas acreditam que a felicidade é ter o menor sacrifício. A lei do menor esforço é o que traz mais felicidade. E isso acaba virando um hábito de rotina, de torpor, que faz assim que a gente não se sacrifique para nada. Então, a perseverança é um convite ao autossacrifício, de certa forma, porque se você não está gostando das coisas do jeito que está, vai continuar sempre assim se você não estiver determinado a mudar esse quadro. E como é que você muda esse quadro? Reconhecendo que é um quadro incômodo. Agora, se você simplesmente senta no sofá e diz assim, bom, ok, tá ruim assim, mas podia estar pior, então vamos deixar assim mesmo, a gente acaba não conseguindo alcançar a felicidade. A felicidade plena pode não ser aqui do planeta Terra, mas existe uma felicidade relativa que nós podemos alcançar. Então, para evoluir, o ser humano, o espírito que habita os corpos humanos aqui da Terra, todos eles precisam se esforçar, se desenvolver, e a perseverança é que ajuda nesse sentido. O que mais que eu tenho para contar de bom para vocês aqui? Assim,
Não tem como perseverar sem concentrar. O que é concentrar? A concentração é o foco. Eu focalizo com atenção o objetivo que eu tenho em mente. O que eu quero? A partir de que momento e para qual outro momento ou qual outra situação que eu estou partindo? O que eu desejo alcançar? O que eu vou buscar? Tem uma frase em latim que eu vou tentar falar aqui, perdoe a expressão, mas é pluribus intentus minor fit ad singula sensus. Pluribus intentus minor fit ad singula sensus. Significa dizer que quando nós estamos focados em muitas coisas ao mesmo tempo, nós prestamos menos atenção em cada uma delas em particular. Então, quando nós dizemos que é preciso concentração para a perseverança conseguir o objetivo que ela busca, ela é dizer o seguinte: foco, eu quero isso. Então, é tudo concentrado neste desejo, nessa ambição, neste sonho, neste ideal, neste objetivo que nós estamos trabalhando e querendo alcançar. Porque senão nós vamos ficar fadados a perder o objetivo, porque nós não conseguimos dar atenção com qualidade para todas as coisas, ok? Existe um monsenhor, cujo nome é comprido, mas ele era conhecido como Monsenhor de Rust. Ele era um padre católico da Igreja Romana, um francês, que também foi escritor e orador, e ele disse a seguinte frase: ao lado da perseverança que jamais tomba, há aquela que se levanta sempre. Olha que frase legal. Ao lado da perseverança que jamais cai, jamais tomba, existe aquela que sempre levanta, sempre. Porque a perseverança, ela também tem nuances. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Por causa disso, é óbvio que existirão momentos que vamos tropeçar, falhar. Então, mais importante até mesmo de que nunca esmorecer, continuar fixo, focado, concentrado no seu objetivo, é se cair, se tombar, sempre, sempre, sempre levantar, voltar ao objetivo, voltar ao foco, voltar ao ponto que nos levou à perseverança. Focar a nossa atenção para os nossos objetivos de vida faz com que, mesmo que a gente tropece, não importa. Porque não é o mais relevante o fracasso ou o sucesso, é estar nessa estrada, nesse aprendizado evolutivo que nos desenvolve, que nos moraliza, que nos torna mais inteligentes. Por quê? Porque é o dever que nós assumimos, é o compromisso que nós assumimos. Então, gente, essa questão da perseverança é muito importante. É uma palavra, inclusive, que eu, em todo o meu tempo de espírita, de palestrante, inclusive, pouco escuto falar especificamente dela. Não sei se vocês pensam o mesmo ou acham diferente disso. Se vocês quiserem, depois comentem aí se realmente passava pela cabeça de vocês que dentro da doutrina espírita, dentro das questões da fé religiosa, dentro da fé em Deus, se era importante ou não a perseverança. A gente não pensa muito. Agora, a gente às vezes também confunde, da mesma forma que eu falei no começo, que nós muitas vezes utilizamos o termo persistir, que tem uma conotação de teimosia. Só um pouquinho. Que tem uma conotação de teimosia. E usamos, então estamos usando perseverança, nós às vezes confundimos a teimosia e a obstinação com a tenacidade e a perseverança. Só que, o que acontece? Enquanto a obstinação ela não é realista, ela não se adapta à realidade. Por quê? Falta flexibilidade, já vamos falar sobre isso. A perseverança e a tenacidade não, elas são flexíveis. E o que é essa flexibilidade? Dizer, não, vou sentar só um pouquinho, esperar o momento melhorar para eu continuar lá para frente? Não. Para a gente fazer qualquer empreendimento, nós temos que ter tenacidade, temos que ter perseverança, mas não obstinação e teimosia. Um exemplo muito simples para vocês, que é bastante prático, não vai ter jeito de não entender. Nós queremos ir
do ponto A para o ponto B. Existe uma linha reta que nós queremos seguir. Então, eu saio em linha reta do A ao B. No meio do caminho tem um muro, tem uma parede. O que acontece com os tenazes, os perseverantes? Eles vão parar perante o muro, vão analisar a situação, vão perceber que não dá para seguir por aquele caminho e vão descobrir uma forma de dar a volta e vão continuar indo para onde? Para o ponto B. Saíram do ponto A, foram em linha reta enquanto deu, não deu mais, deram a volta e chegam no ponto B. O que acontece com os obstinados, com os teimosos que não são flexíveis? Eles vão dar de cara com o muro e vão começar a bater a cabeça no muro. Por quê? Porque ele quer chegar no ponto B, ele ia em linha reta. E ele não está aceitando que aquele muro está no meio do caminho atrapalhando. Não existe a flexibilidade, aquele jeito de analisar a situação e dizer assim, não, ok, não dá para continuar por aqui, eu vou fazer um pequeno desvio, uma pequena mudança de rota, mas eu continuo e vou chegar no ponto B. Ele acaba até mesmo desistindo, por quê? Porque mesmo que ele diga que não desistiu, ele não chega. Ele não chega porque ele não conseguiu ser flexível. Mateus. Jesus disse lá em Mateus 24:13 que mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo sobre perseverança. Por quê? Porque ele falou perseverar, sim. Até quando? Até o fim. Ele não está falando do fim, dizendo assim, no momento da sua morte estará salvo. No momento que chegar do outro lado da vida estará salvo. No momento em que aceitar, sei lá, qualquer questão religiosa será salvo. Não. O que Jesus queria dizer é que existe uma finalidade na nossa vida, que nós temos um alvo na nossa vida, que tem um objetivo na nossa vida. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo, porque durante essa trajetória de salvação, que acontece através da nossa melhoria espiritual, do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade, do conhecimento, enfim, nós acabamos rompendo com os laços animalescos, dos instintos do nosso passado, a gente acaba saindo lá de trás do homem primitivo e nos angelizando, espiritualizando. Então, sim, é uma tarefa árdua, é uma tarefa demorada, mas é a perseverança que nos fará mudar. Olhem para trás agora e digam para si mesmos, onde eu estava há 15 anos, há 20 anos, onde eu estava, o que eu queria ser, onde eu estou, o que eu queria, o que eu sou. Nesse processo, vai existir alguma coisa que você perseverou de verdade, que você quis, manteve o foco, você construiu, trabalhou, estudou, se aprimorou e chegou aonde você queria. E existem outras coisas que você abandonou no caminho, seja por causa da obstinação da teimosia, seja porque simplesmente estava com medo da mudança, se acomodou, desanimou, sei lá, não quis sair da rotina, mas o fato é que se a gente olhar durante só a nossa vida, a gente vai ver que a gente evoluiu em alguns pontos por causa da perseverança e em outros não. Agora, qual que é o grande problema do ser humano, principalmente o religioso de forma geral? A maioria das religiões passa uma ideia equivocada de que Deus dá favores gratuitos, milagres que ele premia gratuitamente. Então, que Deus, por ser bom, por ser generoso, ele vai acabar dando premiações aos que não mereceram. Só que não acontece assim. A porta do céu, digamos assim, para Deus, para chegar nesse lugar tão homenageado das almas aqui entre todos nós, né? Elas estão sempre abertas. Agora, qualquer um entra? Bom, para entrar nesse céu, precisa que nós estejamos com as asas do amor e da sabedoria, que é da inteligência, que acaba absorvendo essa sabedoria e acaba fazendo com que a gente se eleve. Foi Emmanuel, através de Chico Xavier, que fez essa representação, dizendo as portas do céu estão abertas, mas precisa dessas asas para chegar lá. Por quê? Porque se a gente desanima, se nós não realizamos, se nós não perseveramos, nós estacionamos. E se nós estacionamos, vamos falar a verdade, muitas vezes a gente se perde por muitos séculos, por muitos milênios até mesmo,
para que a gente acaba, melhor dizendo, estagnando. Podemos não retroceder, mas os outros evoluem e a gente fica cada vez mais para trás. Então, a gente precisa, sim, desenvolver o amor e sabedoria, ter esse foco da perseverança para chegar nesse ponto de felicidade. Bom, existe uma vida futura. Acabei de dizer, as portas dos céus lá abertas, né? E a gente está ansiando muito, não agora, mas amanhã, depois, a gente vai querer chegar nesse lugar. O que é que nós vamos pensar a respeito da perseverança e a vida futura? O Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta aos Espíritos, respondem na questão 962. Ele fala o seguinte, que na vida futura, a responsabilidade dos nossos atos é só nossa, lei de causa e efeito. Se eu fiz alguma coisa, causei, a consequência que é o efeito é minha responsabilidade. Isso cabe para o tempo presente e para o tempo futuro. Então, a vida futura também nos trará essas consequências, ok? Então, quando Deus vai distribuir a felicidade, nós não acabamos de falar que as portas dos céus ficam abertas, mas que a gente precisa das asas do amor e da sabedoria? Pois é, nessa distribuição de felicidade que Deus, bom, amoroso, um pai que fez tudo do melhor para nós, quer distribuir, quer dedicar a cada um de nós, mesmo assim tem uma palavra a mais nas qualidades de Deus, nas virtudes divinas, que é a justiça. Então ele não pode querer premiar aqueles que simplesmente recebem sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, e outros sejam premiados depois de muito esforço, de muito trabalho e muita perseverança. É óbvio que haverá consequência na vida futura de quanto que nós trabalhamos para evoluir espiritualmente, moralmente. O escritor Guimarães Rosa, certa vez, num livro, escreveu a seguinte frase: o animal satisfeito dorme. Nós já falamos lá atrás da rotina, de certa forma nós falamos, de forma indireta, sobre o comodismo. O animal satisfeito dorme. Vejam, olha, não sei se vocês pararam já para ouvir e pensar nessa frase. O animal satisfeito dorme. Significa o seguinte, que a gente só cresce, só evolui quando a vida empurra a gente para frente. Por isso que a vida aqui na Terra não é fácil, porque quando nós estamos num mundo de expiações em vias de regenerar-se, nós temos muitos homens, seres humanos maus e bons aqui. E se a gente tem uma vida feliz, satisfatória, o animal satisfeito dorme, já estamos satisfeitos, nós não vamos estudar, trabalhar, aprender, esforçar, desenvolver. Por quê? Porque a gente acaba desperdiçando a nossa energia vital, de certa forma. Por quê? Porque a gente já está confortável do jeito que está. Tem gente que está confortável dessa forma, não quer nada diferente. Ok, o que ele vai ambicionar? Qual é o objetivo de perseverança dele? Ele já está feliz do jeito que ele está, então ele simplesmente vai sentar e esperar a morte chegar. É a insatisfação que vai estimular a continuidade dos nossos esforços, a perseverança até conseguir um objetivo que nos transforme em seres melhores. Nós não estamos aqui para receber essa transformação de forma milagrosa. É sacrifício, sim. É esforço, sim. É trabalho, sim. É todo dia, toda hora. E quando você pensa que está tudo legal, olha, já estou indo super bem há X tempo, vem uma chacoalhada da vida. Isso acontece comigo, deve acontecer com vocês também, porque afinal de contas somos todos muito parecidos em alguns aspectos. Vem uma chacoalhada da vida e diz assim: você pensou que não tinha determinado problema, pensou que tinha resolvido determinada situação, pensou que aquela imperfeição já estava eliminada? Não, acontece outra vez. Tenhamos receio da satisfação, porque a satisfação ela vai acalmar, ela vai, mais do que isso, ela vai limitar, ela vai amortecer a nossa vontade no desenvolvimento. Já nos encaminhando para finalizar, eu trouxe algumas frases para vocês verem que as questões religiosas do cristianismo estão muito conectadas com a questão da perseverança. Por exemplo,
Paulo, o antigo Saulo, que era o apóstolo dos gentios, falou, por exemplo, em Romanos. E não somente isso, mas exultemos enquanto em tribulações, em dificuldades e problemas, visto que sabemos que a tribulação produz perseverança. É o esforço que a gente tem que fazer que vai fazer com que a gente persevere para sair daquela tribulação, daquele problema. Então, Paulo, lá atrás, 50 anos, 60, 80 anos depois de Jesus ter desencarnado, ele estava falando que as tribulações são produtoras de perseverança e não as facilidades. Diz ele também, num outro capítulo de Romanos, o Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Jesus Cristo. Então, ele convida que a gente seja parecidos com Jesus nos seus sentimentos e que Deus nos fortaleça na perseverança e na consolação para que a gente tenha essa capacidade, porque não vai cair do céu e, de repente, somos gêmeos de Jesus nos sentimentos, na pureza e nas vibrações. Lá em Hebreus, Paulo diz: realmente precisais de perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Jesus prometeu vida após a morte, prometeu felicidade, prometeu tudo de bom e do melhor para nós, mas o Paulo, muito sábio, um dos melhores apóstolos do Cristo, e nem conheceu Jesus pessoalmente, disse que nós precisamos de perseverança para fazer a vontade de Deus. E então, fazendo a vontade de Deus, que tem a ver com amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, então a gente vai conseguir receber tudo aquilo que foi prometido para nós. Talvez isso seja um grande alerta para nós entendermos melhor as bem-aventuranças do Cristo. Já Tiago, lá na epístola de Tiago, ele disse o seguinte: notai que temos por bem-aventurados os que perseveram pacientemente. Lembra que Jesus falou que eram bem-aventurados os pacíficos? Tiago utiliza essa expressão falando que temos por bem-aventurados os que perseveram pacientemente. Por que pacientemente? Porque, gente, perseverar não tem tempo para acabar. Não é assim, eu vou perseverar só por esse ano, se eu não conseguir, eu desisto. Isso não é perseverança, isso é desejo. Eu tento, desejo e me esforço um pouquinho por um tempo, mas eu continuo com medo do esforço, continuo acostumado com a minha rotina, continuo com medo da mudança e do sacrifício, e eu não tenho aquele foco, aquele objetivo realmente consciente de conquistar. Então, talvez você passe a sua vida inteira perseverando, só vai receber o seu prêmio depois. Às vezes, você passa um tempo perseverando e já alcança, e aí arranja novas metas. Já Pedro disse assim: aplicai toda a diligência, todo o trabalho, foco no objetivo de juntar a vossa fé à virtude. Juntar a fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Então, juntou a fé à virtude e a virtude ao conhecimento. O conhecimento ao autodomínio. Eu me domino, eu me conheço, eu estou pronto para fazer o que deve ser feito. Ao autodomínio, disse Pedro, a perseverança. A perseverança, a piedade, porque também não adianta ser frio, ser cruel, ser mau, piedade. A piedade, juntar o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Quais são as palavras que Pedro está dizendo aqui, para a gente falar sem explicar? Juntar fé à virtude, virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio, ao autodomínio, autodomínio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. O que ele está dizendo para nós? Trabalha no bem, conhece-te, muda-te, faça o teu melhor para que você chegue lá na frente e mereça todas aquelas premiações prometidas por Deus
que Jesus veio e clarificou para nós a sua passagem aqui na Terra. Jesus disse, e eu vou repetir agora, lá de Mateus, mais uma vez para caber nessas frases todas, que quem perseverar até o fim será salvo, ok? E o Espiritismo não diz nada. Talvez eu não traga agora para vocês com a palavra perseverança propriamente dita, mas é uma que mostra a existência da necessidade da perseverança. Kardec colocou lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Significa dizer que quando nós, como espíritas ou como cristãos, desejamos mudar, nós temos um objetivo, e o nosso objetivo tem que ter toda a nossa consciência voltada para isso, o nosso foco tem que ser a nossa melhoria moral, espiritual, a nossa elevação, nossa transformação. Então, como que somos reconhecidos? Pelos nossos esforços, um esforço não esporádico, mas um esforço permanente, perseverante, objetivo claro, e toda essa jornada que nós temos que passar será a jornada que vai nos trazer os prêmios, as bênçãos e as alegrias que nós desejamos. Muitas vezes a nossa vida está difícil, muitas vezes os problemas não param de surgir, muitas vezes a gente pensa e quando podia dizer assim, não, agora passou o pior, vem outro problema, mas agradece a Deus, porque, primeiro, você escolheu e está conseguindo vencer os problemas, um passo de cada vez, mas todos vencidos. Segundo, que se Deus deixou esses problemas virem para você, porque você tem capacidade de vencer. Terceiro, cada vez que você é testado pela vida, você diz, eu vou perseverar, então você sabe que está mais perto da felicidade. Não podemos esmorecer. A vida não é fácil, não é porque Deus não gosta de nós, é porque Ele nos ama pra caramba e Ele não quer que a gente se acomode no pouco, Ele quer que a gente anseie, trabalhe e busque muito. Vitorioso é aquele que persevera e não só o que persiste, porque a perseverança é boa. Como que a gente pode se acomodar perante um horizonte que não tem limites? Eu não quero mais ir além? Tem um infinito pela frente. Como que eu posso parar de transitar na minha estrada se eu sei que o caminho é longo e que tem muito mais coisa para ver? Como que eu posso deixar de querer me desenvolver, me aprimorar constantemente? Se eu sei que tudo que eu agregar no meu conhecimento moral, espiritual, intelectual, isso me torna uma pessoa mais feliz no mundo? Despertemos. Foquemos de verdade, tenhamos esse autoconhecimento para perceber o que a gente precisa trabalhar, mas jamais, em qualquer das nossas problemáticas ou dos nossos objetivos, nunca vamos deixar de perseverar, porque aqueles que não estão perseverando vão acabar dormindo em berço esplêndido e a vida passa, mas ela carrega junto. E quando a gente não vai com as próprias pernas, a própria existência arrasta. Eu cansei de sofrer, eu sei que vocês cansaram de sofrer, nós já estamos aqui às portas do mundo de regeneração, porque nós queremos estar no mundo regenerador, então o nosso objetivo tem que ser o quê? Regenerar a própria alma e ajudar a regenerar o mundo com as nossas exemplificações, com o nosso conhecimento e com o nosso amor. Então, vitorioso é aquele que persevera, vitorioso é você que não vai mais parar de perseverar na sua vida e juntos a gente vai dar todas as nossas mãos e seguir adiante, certos de que Deus nos ampara nessa jornada, nessa rota, nesse objetivo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Agradeço profundamente pela presença amorosa e carinhosa de vocês. Agradeço ao Nova Era pela oportunidade, aos amigos aqui também do Facebook que nos acompanharam. Deixo o meu carinho, o meu abração e desejo uma excelente semana para todo mundo, viu? Boa noite para vocês. Obrigada.